O que eu vou te falar agora tem gente que cobra para explicar. E eu vou te falar isso de graça e você vai entender o porquê. Não são dicas soltas. É uma forma de olhar para a vida que evita muito problema lá na frente. Eu organizo a rotina olhando para alguns pilares da gestão familiar. Não é porque é bonito, mas porque quando um deles falha, a vida inteira sente. Eu não vou falar disso como teoria, eu vou falar pelos efeitos colaterais, pelo que acontece quando essas coisas ficam soltas e são deixadas para depois. Porque o que você ignora hoje, achando que é pequeno, não some. Isso vira outra coisa lá na frente. Vira estresse, vira peso, vira decisão difícil. E quando envolve dinheiro, rotina, casamento, filhos, a consequência é grande demais para fingir que não viu. Nesse vídeo, eu vou passar todos esses pilares, um por um, e mostrar o que cada um sustenta na tua vida e o que acontece quando isso não está estruturado. Assiste com calma, porque entender isso agora evita muita dor desnecessária depois. Vamos começar? Quando eu falo de planejamento, eu não estou falando de planilha bonita, tá? Planejamento, saber o que vem antes e o que não pode ficar para depois. É não viver resolvendo tudo na hora, é não decidir sempre cansada, é não passar o dia inteiro só reagindo. Sem planejamento, o dia pesa. Qualquer imprevisto vira uma bomba. Qualquer escolha cansa. Porque quando você não decide antes, você decide sempre no susto. E planejamento não é só organizar o hoje. Planejamento envolve ter um plano B e já ter pensado. E se isso mudar? E se não sair como eu imaginei? Para não ser pega desprevenida toda vez que algo foge do controle. E sabe quem sente isso muito rápido? Os filhos, é claro. Porque você vive sem paciência, respondendo no automático, sempre com pressa. A criança não entende rotina desorganizada. Ela sente irritação, ela sente ausência. E no dinheiro, então, o efeito é direto e cruel. Sem planejamento, você decide no impulso. Você gasta mal, paga juros, tenta resolver hoje o erro de ontem. E aí vem aquela sensação, não importa quanto entra, nunca sobra. Percebe como não é só organização? Quando o planejamento não existe, a vida inteira fica instável. E é por isso que ele é o primeiro pilar. Porque se essa base não existe, todo o resto cai sempre nas tuas costas. Planejamento não é controle, é estrutura. Agora você entende por que isso é um pilar e por que ele existe? E se esse tipo de conversa te ajuda a olhar para a vida com mais clareza, se inscreve aqui no canal, tá? Porque eu falo muito sobre isso por aqui. E agora você entendeu porque planejamento vem primeiro e depois dá para avançar. Porque estrutura nenhuma se sustenta só com intenção. O próximo pilar entra justamente aqui, quando o planejamento existe, mas sozinho ainda não dá conta. Vamos seguir. Deixa eu te fazer uma pergunta que quase ninguém faz. Quando não existem regras claras sobre dinheiro dentro de casa, quem que está decidindo o futuro dessa família? Porque não é planejamento, não é visão, é o vamos que vamos, é ir resolvendo como dá. E dinheiro sem regra não trava só o que está acontecendo agora. Ele trava o crescimento. Você não cresce, o casal não cresce, a família fica sempre no mesmo lugar. Estagnada, sem saber o que vem depois. E tem um efeito que ainda é mais sério. Isso começa a afetar no relacionamento, no seu casamento. Porque dinheiro sem regra vira conflito, vira briga e principalmente vira frustração. Aquela sensação interna de eu não posso fazer isso. Nunca tem dinheiro para aquilo. E não é uma discussão pontual, é uma limitação constante. Agora deixa eu te perguntar de verdade. Se tudo continuar
exatamente como está hoje, como é que você imagina a sua vida daqui a alguns anos? Hein? Conte para mim. Que tipo de casa você vai conduzir? E que ideia do futuro seus filhos estão aprendendo a ter? Porque dinheiro não é só sobre agora. É sobre o tipo de vida que você está construindo sem perceber. Se isso que eu tô falando aqui já te faz pensar em alguma coisa da tua rotina, deixa um like aqui nesse vídeo. Isso me mostra que esse tipo de conversa precisa continuar. E isso conecta direto com o próximo pilar. Porque quando o dinheiro não tem regra, outras decisões começam a desandar também. Depois do dinheiro tem um pilar que quase ninguém percebe: educação familiar. E não é só sobre escola, não é só disciplina, é o jeito que essa casa ensina a viver. Educação familiar é como esse casal se relaciona, e como se conversa, e como se decide, e como se lida com dificuldade, com crescimento, com futuro. Porque os filhos estão aprendendo o tempo todo. Eles aprendem o que é relacionamento olhando para os pais. Aprendem o que é trabalho vendo esforço ou a estagnação. Aprendem o que é futuro pelo jeito que essa casa investe ou deixa de investir. E não é só sobre eles, é sobre você também. Essa casa incentiva o seu crescimento? Incentiva o crescimento profissional do seu marido? Ou todo mundo vai ficando onde dá, fazendo o que é possível, sem avançar de verdade? Educação familiar é isso. Ou a casa forma pessoas que evoluem, ou forma adultos que aprendem a se limitar. E deixa eu te perguntar de verdade: o que essa família está ensinando sobre futuro, sem dizer uma palavra? Porque casa não educa pelo discurso, educa pelo jeito que vive. E isso conecta direto com o próximo pilar. Porque quando uma família não aprende a crescer, ela também não aprende a criar novas possibilidades. E aí que muita coisa começa a travar. Aí sim, hein? Criar dinheiro muda o jogo. E não é só pelo dinheiro em si. É porque quando você tem um plano B bem pensado, você começa a enxergar possibilidades. Pode ser uma renda extra, pode ser uma habilidade na sua vida que vira serviço, pode ser aprender a investir melhor o dinheiro que já existe. Tudo isso é avanço, tudo isso é maturidade. Mas existe uma diferença enorme entre ganhar um dinheiro a mais e construir algo com ele. Quando você aprende a gerir melhor, organizar decisões, a entender para onde esse dinheiro vai e o que ele mantém de pé, ele deixa de ser só um extra. Ele vira plano, ele vira escolha consciente, vira coisa grande acontecendo de verdade. A casa melhora, as decisões ficam mais claras, a família começa a caminhar com mais segurança. Só que crescer exige mais do que ganhar, exige saber operar a vida num outro nível. Porque quando o dinheiro começa a entrar, a pergunta muda. Não é mais como ganhar mais. A pergunta certa é como fazer isso funcionar de verdade, sem bagunçar o que já existe. E é aqui que muita gente se perde, porque ganhar dinheiro sem estrutura pode melhorar a vida ou pode complicar tudo, depende de você. E é exatamente por isso que o próximo pilar existe. Vamos para ele. Vamos fechar falando da parte mais ignorada da casa, a operação. Orçamento, planejamento e decisão, tudo isso cai por terra se a casa não funciona no dia a dia. E funcionar não é estar limpa como todo mundo pensa. Casa limpa você faz. Casa organizada se mantém. Organização é quando cada coisa tem lugar e todo mundo sabe qual é esse lugar. Quando isso não existe, alguém vira o centro. E geralmente quem é? É claro, é você. Quando a casa é organizada, a limpeza anda mais rápido,
as pessoas participam mais, as decisões, elas se dividem, a rotina começa a funcionar em grupo, tudo anda. E esse é o último pilar, porque orçamento, planejamento, decisão e operação não existem separados. Se você chegou até aqui, percebe uma coisa, não é sobre fazer mais, é sobre fazer a casa funcionar sem te engolir. Então hoje, olha para a tua casa com isso em mente. Ela funciona sozinha? Ou só funciona quando você está em cima? E se essa pergunta ficou ecoando aí dentro, escreve nos comentários. Às vezes, só colocar em palavras já muda muita coisa. E esse tipo de conversa te ajuda a enxergar a vida com mais clareza. Se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente fala da vida real.